Nesta análise, vamos detalhar a tese de investimento para a metalúrgica Gerdau, de ticker GOAU4. Com base em um valuation rigoroso e em insights diretos da gestão, vamos explorar o que nos parece ser uma oportunidade de investimento bastante convincente. Antes de começarmos, o aviso importante. Este material tem um caráter exclusivamente informativo e educacional e não constitui uma recomendação de investimento. A nossa análise vai seguir uma estrutura bem lógica, dividida em 6 partes, construindo o caso de investimento desde a tese central até os principais catalisadores de valor. Vamos lá. Bom, a tese de investimento para a metalúrgica Gerdau se apoia basicamente em 2 pilares fundamentais. O primeiro é uma oportunidade clara de arbitragem no desconto da holding e o segundo uma inflexão estrutural no seu ciclo de geração de caixa. E essa é, em essência, a ideia central. A gente está falando de uma combinação muito poderosa entre uma precificação de mercado que parece desalinhada e uma mudança estrutural, para melhor, na capacidade da empresa de gerar e distribuir caixa. O primeiro pilar da tese é o que a gente pode chamar de uma anomalia estatística. Hoje, o desconto da holding GOAU4 em relação ao valor dos seus ativos está em 25,8%. É um número que, como a gente vai ver, está em níveis historicamente bem elevados. Agora, o que realmente chama a atenção aqui é a dimensão desse número. Esse desconto de 25,8% está no percentil 90 dos últimos 5 anos. Isso é quase 700 pontos base acima da média histórica, que é de 18,5%. E olha, não teve nenhuma mudança fundamental na governança que justifique esse prêmio de risco todo. Já o segundo pilar, ele ataca o que a gente vê como uma percepção de mercado fundamentalmente equivocada. Enquanto o mercado olha e precifica a Gerdau como uma siderúrgica brasileira, cíclica, local, a realidade dos números é que 62% do EBITDA consolidado da companhia é, na verdade, gerado na América do Norte. E vamos aprofundar um pouco nisso, porque o ativo norte-americano não é só maior em volume. Ele é, de fato, de uma qualidade operacional muito superior. Os números aqui falam por si. No último trimestre de 2025, a operação da América do Norte entregou margens de 21%. Isso é o triplo dos 7% de margem que foram registrados aqui no Brasil. E essa performance robusta, ela não vem do nada. É resultado de um modelo de mini-mill que é bem mais flexível, com foco em sucata, e de um posicionamento muito estratégico em mercados que são resilientes e de alta demanda, como infraestrutura, energia solar e data centers. O resultado final disso é um retorno sobre o capital investido superior, com uma média de 13,9% nos últimos 5 anos. E olha, a própria gestão da empresa corrobora essa visão, confirmando essa robustez e a performance que é líder na região. Isso é fruto de um trabalho de anos para aumentar a competitividade. E a história fica ainda melhor quando a gente olha para um ponto de inflexão chave, a geração de caixa. Isso está sendo impulsionado por uma disciplina de capital muito forte. A companhia já sinalizou uma redução bem significativa de 1,4 bilhão de reais no CAPEX para 2026, o que marca o fim do seu principal ciclo de investimentos. E qual é o impacto direto disso? Essa redução de investimento se traduz diretamente num Free Cash Flow Yield, que é o retorno em caixa sobre o valor de mercado, projetado de 11,3% para a holding em 2026. Em resumo, é mais caixa disponível para o acionista. A gestão afirmou de forma bem explícita que essa disciplina de capital foi desenhada para aumentar a flexibilidade do fluxo de caixa. Isso implica, claro, um potencial maior de retorno aos acionistas, seja via dividendos ou recompras de ações. Ok, tudo isso, todos esses pontos, nos levam agora para o valuation, que é onde a gente vê o desalinhamento entre o preço e o valor ficar bem claro. O nosso modelo de fluxo de caixa descontado, que foca nos dividendos que de fato chegam na holding, aponta para um preço-alvo de R$ 12,50. E vale dizer que a gente usou premissas conservadoras aqui, uma taxa de crescimento na perpetuidade de 5% e um custo de capital WACC de 16,5%, já refletindo o risco do ativo. E esse desalinhamento ele também fica muito nítido quando a gente olha para os múltiplos. A Gerdau negocia 4,1 vezes o EBITDA projetado. Isso é um múltiplo parecido com o de um player 100% brasileiro. Só que o par direto dela nos Estados Unidos, a Nucor, negocia a 8,2 vezes. É a clássica história de um ativo global sendo precificado como um ativo local. Claro que uma tese de investimento séria precisa, obrigatoriamente, analisar os riscos de forma rigorosa e, principalmente, definir qual é o downside potencial.
Nós modelamos os riscos principais, como uma possível recessão na América do Norte, uma alta de juros aqui no Brasil, o aumento da competição com aço importado e, claro, possíveis mudanças na tributação, como a extinção do JCP, os juros sobre capital próprio. E mesmo num cenário de estresse, com esses riscos se materializando, nosso valuation indica um valor piso de R$ 8,50 por ação. O mais notável aqui é que esse valor é sustentado apenas pela operação norte-americana. Isso limita o downside a cerca de 7%, o que define uma simetria de risco-retorno bem favorável. Então, para concluir, a tese de investimento na metalúrgica Gerdau representa, na nossa visão, um caso muito claro de desalinhamento entre o preço de mercado e o seu valor intrínseco. E o que poderia fazer o mercado reavaliar essa percepção e fechar esse gap de valor? Bem, nós vemos 3 gatilhos principais no horizonte. O início das operações de mineração em Miguel Burnier, um aumento na distribuição de dividendos e recompras e, claro, a convergência do desconto da holding para sua média histórica. A questão central que fica para o investidor não é se esse valor será reconhecido, mas sim quando. Por quanto tempo mais o mercado vai continuar precificando um ativo que é global, de alta qualidade, como se fosse um player local e puramente cíclico.